Comprou um imóvel de R$ 1 milhão, eu vou te apresentar tudo o que você precisa saber antes de assinar esse bendito contrato. Bem, um imóvel de R$ 1 milhão pode te dar muito mais dor de cabeça do que você está imaginando, e muitas vezes porque ou você não comprou uma certidão para poder analisar a matrícula do imóvel que vai te custar menos de R$ 100, ou você simplesmente passou essa responsabilidade para alguém que não soube ler a certidão da forma correta. O fato é que quanto maior o valor do imóvel, maior pode ser o tamanho da sua dor de cabeça. E achar que é só porque o imóvel vale R$ 1 milhão, ele está livre de problemas, é o maior tiro no pé que você pode dar na sua vida. O mercado imobiliário, ele requer muitos cuidados. Por quê? Porque a quantidade de ações imobiliárias que batem as portas dos tribunais em todos os lugares do Brasil só aumenta. A quantidade de ações que poderiam ter sido evitadas se um serviço muito simples chamado due diligence imobiliária fosse realizado antes de você assinar esse contrato. Mas eu estou aqui para poder te apresentar exatamente que checklist é esse, quais são os documentos necessários para que você não venha passar por uma dor de cabeça no futuro. Eu sou Gabriela Pereira, sou advogada, especialista em direito imobiliário com foco em alto padrão, possuo bagagem híbrida por ter sido concursada de cartório. Também sou especialista e mestre em direito imobiliário. E estou aqui para poder sanar todas as suas dúvidas em relação a problemas imobiliários, mas o meu objetivo é o seguinte: sanar as dúvidas antes que elas existam efetivamente e não depois que o problema venha aparecer. Existem 4 papéis que rolam aí em todas as partes do Brasil que todo mundo confunde com a propriedade imobiliária. Eu tenho certeza absoluta que ou você já se valeu de um desses papéis ou você conhece alguém que certamente utilizou eles e achou que estava super seguro. Primeiro papel, o tal do recibo, sabe? Que é aquele documento que prova que você pagou, quando foi que você pagou e quanto foi que você pagou. Mas ele, por si só, não garante que você é dono do imóvel. Segundo documento que circula muito aqui no Brasil, o bendito contrato de gaveta. O contrato de gaveta é aquele contrato que ele é feito entre as duas partes durante a existência de um financiamento imobiliário, mas que ele não tem efetividade jurídica. Por quê? Porque ele não é visto com bons olhos pelo tribunal. Quando você vai utilizar ele, por exemplo, para poder solicitar revisão de um contrato de financiamento imobiliário, ele não significa exatamente nada por uma única razão. A pessoa que solicitou isso não tem legitimidade, ou seja, não poderia estar solicitando nenhuma alteração contratual, porque na realidade ela não celebrou aquele contrato com o banco. Um outro documento também que não garante que você é dono, a tal da escritura pública. Ela por si só, sem a realização do registro junto ao cartório de registro de imóveis competente, referente àquela circunscrição imobiliária, não vale de muita coisa. Ou seja, o imóvel continua em nome do efetivo proprietário, que é o vendedor daquele imóvel. E isso pode fazer, inclusive, você perder esse imóvel a qualquer momento. Já tive um caso aqui no escritório que um cliente nosso, ele tinha feito uma escritura pública há mais de 20 anos e ele nunca providenciou o registro dessa escritura pública. Sabe como foi que ele tomou ciência que ele estava perdendo aquele imóvel? Exatamente porque depois de 20 anos, um oficial de justiça bateu a porta dele e falou que aquele imóvel estava sendo levado à penhora, ou seja, estava ocorrendo um bloqueio judicial. Por quê? Porque o efetivo proprietário, ou seja, quem tinha vendido aquele imóvel, figurava como sendo o devedor de dívida trabalhista. E isso fez com que, simplesmente por falta de registro daquela escritura pública, o juiz não tomasse conhecimento a respeito. Então, esse é um grande problema, caso você não tenha levado a registro. Às vezes, uma economia ou uma conta de palito que não vale a pena correr o risco, tá? Outro ponto, o bendita matrícula imobiliária. A matrícula imobiliária é tida como RG do imóvel. E quando ela é tida como RG do imóvel, quer dizer que todas as informações principais do imóvel estão ali. Mas não adianta você ter uma matrícula imobiliária se você não sabe analisá-la. Então, a quantidade de imóveis irregulares no Brasil hoje soma mais de 50%. Significa que a chance de você adquirir um imóvel que você acha que está regular só porque te deram uma matrícula imobiliária, ou só porque te deram um contrato de compra e venda, ou só porque te apresentaram uma escritura pública ou uma decisão judicial, é muito grande a chance de você estar adquirindo um imóvel na realidade irregular. A vida do imóvel, em regra, deve estar na matrícula imobiliária. E eu falo em regra porque existem muitas situações que deveriam ter adentrado a matrícula imobiliária e, na verdade, não adentraram. Quer ver um exemplozinho fácil? Aqui no Gabriela Pereira Advocacia, a gente já se deparou com situação de muitos clientes. Foram várias situações, na realidade, onde o cliente adquiriu um imóvel e ele simplesmente constava lá que ele estava adquirindo um terreno. Com o passar do tempo, o que foi que ele fez? Construiu uma casa, construiu um prédio. E embora a matrícula imobiliária estivesse em nome dele,
ali não ocorreu a verbação daquela construção. Logo, aquela construção não existia. Então, quando a gente foi realizar a análise daquela matrícula para poder providenciar a venda do imóvel, a aquisição do imóvel ocorreria através de financiamento imobiliário. E exatamente por conta disso, o financiamento imobiliário foi negado. Por quê? Porque era um imóvel irregular. E você pode falar, Gabriela, mas isso é muito lógico. Eu vou trazer para você uma outra situação que talvez, até me ouvir falar, você nunca tivesse pensado a respeito. Já tivemos uma situação de um cliente que procurou a gente depois. Por quê? Porque ele resolveu colocar o imóvel dele à venda e o imóvel estava irregular no que se refere à construção. Exatamente. Em que ponto, Gabriela? A pessoa resolveu fazer uma reforma na cozinha e no momento de fazer a reforma na cozinha, ela simplesmente tirou o azulejo da parte molhada onde ficava ali aquela torneira. Quando o agente financeiro compareceu lá para poder fazer a vistoria, sem ter azulejo naquela área, o imóvel ele não pode ser liberado do financiamento. E isso fez com que só conseguisse a reanálise por aquele banco após 180 dias. Então, assim, embora a vida do imóvel devesse estar na matrícula do imóvel, a análise dela, se não for através de um especialista na área, junto com toda a situação estrutural do imóvel e a vida pregressa de quem vendeu esse imóvel, pode trazer uma dor de cabeça e anular essa venda no futuro. Então, matrícula atualizada e certidão de ônus você precisa obter, mas se você não souber como analisá-la, você pode estar trocando aí um gato por lebre. Tá? Construção averbada, a realização de habites é de suma importância. E, regra geral, as pessoas que estão comprando, que estão vendendo imóvel, só atentam para isso quando está muito próximo de receber ou de realizar esse pagamento. E sabe o que acontece? O tempo de regularização de uma situação dessa, por exemplo, a obtenção de habites, a averbação da construção, vai depender muito da prefeitura, de onde aquele imóvel está localizado. Então pode chegar a durar 12 meses para poder você conseguir isso. E nesse meio do caminho você pode o quê? Perder uma excelente venda. Outro ponto de suma importância é dívidas. A gente tem que ter cuidado com dívidas. No serviço de due diligence imobiliária, que eu entendo como sendo o melhor investimento que você pode fazer antes de vender ou antes de comprar um imóvel, a vida toda pregressa do vendedor ela é analisada. Eu brinco falando até que se ele tiver um amante eu consigo descobrir. Mas é por quê? Porque se eu não tomo esse tipo de cuidado, pode dar problema lá na frente e o meu cliente pode ter uma severa dor de cabeça. A aquisição de um imóvel mediante a realização de uma due diligence imobiliária é o que vai garantir tranquilidade financeira e vai fazer com que você não perca o sono depois ou venha perder esse imóvel por alguma razão. Segunda coisa que você precisa ficar muito atento, você não compra somente o imóvel. Por incrível que pareça, você compra junto o passado do dono. Exatamente, da mesma forma que quando você vai comprar uma empresa, você precisa analisar a vida pregressa desse dono e de todas as relações que tem, seja com outros sócios, sejam relações amorosas, né, matrimoniais. Por quê? Porque se você não fizer isso, você pode estar assumindo um passivo que passa a ser sua responsabilidade porque você comprou e não porque você deu causa a ela, tá? Então, certidões do próprio vendedor, certidões cíveis, trabalhistas, fiscais, de protesto, você precisa estar obtendo. Se for empresa, vai também precisar das certidões dos sócios e daquela empresa. Se você não tiver esse tipo de cuidado, você pode amanhã perder esse imóvel porque você simplesmente negligenciou um cuidado que financeiramente é muito barato, mas que vai evitar problemas futuros. O risco invisível que existe nessas relações imobiliárias é exatamente quando o vendedor ele tem outras relações patrimoniais, é quando ele está endividado, é quando ele tem problemas judiciais que não necessariamente tem ligação direta com o imóvel, mas que pode refletir naquele imóvel. Um exemplo muito claro disso é quando existe processo judicial, a possibilidade de enquadramento ou frágil execução. E eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, mas se não está na matrícula, deixa eu te falar, pesquisa as decisões dos tribunais. Você vai perceber várias situações de vendas anuladas em relação a situações que não estavam na matrícula imobiliária. Então, na teoria, isso é muito lindo, é muito maravilhoso, é a história que te contam. Mas na prática é completamente diferente. Estado civil importa. Tá? E importa mesmo. Se a pessoa convive em união estável, se já há um processo de reconhecimento de união estável, se a pessoa está ali efetivamente em um casamento, o tipo de regime, se essa pessoa tem filhos fora do casamento, tudo isso vai influenciar na aquisição desse imóvel. Se tá fazendo sentido para você até agora, eu vou fazer 2 pedidos, tá? Eu quero que você curta esse vídeo e eu quero que você se inscreva aqui no canal, porque o objetivo é que eu consiga trazer situações voltadas a transações imobiliárias de alto padrão para que você não venha a
ter nenhum tipo de prejuízo e para que você fique alerta em relação aos cuidados que você precisará ter. E assim, o imóvel de 1 milhão, dependendo do estado que ele está localizado, ele não é de alto padrão, ele é de altíssimo padrão. Então fica alerta em relação a isso. Terceiro ponto, que a gente também tem que ficar muito atentos. O contrato, ele é o seu plano de fuga. O contrato ele tem que ser confeccionado de acordo com o que faz sentido para o cliente. Aqui no Gabriela Pereira Advocacia, por exemplo, todas as cláusulas contratuais elas são confeccionadas de acordo com o que faz sentido para o meu cliente. Se você pega o contrato de uma imobiliária, se você pega o contrato de um corretor de imóveis, no final das contas, eles não estão garantindo o direito de ninguém. Eles estão garantindo só os direitos próprios. E por conta disso é que eu sempre falo, mesmo que tenha um corretor de imóveis na jogada, mesmo que tenha uma imobiliária na jogada, as pessoas que têm qualificação técnica para poder fazer valer o seu direito, para te trazer segurança jurídica, não são aquelas que ficaram 12 meses em um curso técnico de corretor de imóveis. Na verdade, são aquelas que ficaram durante 5 anos em uma graduação, 2 anos em uma pós-graduação, 3 anos em um mestrado. Ou seja, um advogado especialista ou especializado na área. Promessa de compra e venda, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca como arras, né, que seria exatamente aquele sinal do pagamento, a forma como se vai ocorrer a devolução daquelas arras no caso de desistência, se não vai ocorrer, caso venha existir um pedido de desistência ali, como é que essa desistência ela deve ocorrer, se vai ser de modo formal, se vai ser de modo informal, quais são as condições suspensivas, ou seja, como é que vai ocorrer a suspensão do pagamento. Então, às vezes a gente faz uma promessa de compra e venda, mas a gente faz de forma condicionada, de que o contrato particular definitivo de compra e venda ou a escritura pública de compra e venda, ela só vai ser assinada posteriores todas as certidões elas forem apresentadas sem nenhum tipo de ônus, sem nenhum tipo de problema. Aqui no Gabriela Pereira Advocacia, a gente já transacionou um imóvel onde no momento da assinatura da promessa de compra e venda, a certidão de débitos tributários municipais, ela não saiu. E ela não saiu de forma online, por quê? Porque, obviamente, tinham débitos. Então, o que foi que a gente fez? A gente condicionou a apresentação da quitação dos débitos tributários municipais. Porque se eu não faço isso, existe a possibilidade de depois quem perdeu o imóvel foi a minha cliente, tá? Quem paga o que quer não consegue enxergar o tamanho do prejuízo que pode ter lá na frente. Então, existem situações que a gente consegue, por exemplo, nortear. Que existindo tal situação a gente vai agir assim, existindo outra a gente vai agir assado. O que é que vai isentar de culpa, o que é que vai trazer culpa para essa pessoa, o que é que pode gerar desistência, o que é que não pode gerar desistência. Outro ponto, fluxo de pagamento. Nós já fizemos aqui muitas escrituras públicas pró-solvendo, ou seja, que a pessoa fez a escritura pública junto ao tabelionato de notas, assinou, mas a titularidade da propriedade só iria existir efetivamente com a quitação daquele valor. E, Gabriela, por que foi que você escolheu fazer uma escritura pública pró-solvendo? Não seria mais fácil ter feito um documento particular e ocorrer aquele pagamento e lá na frente ser feita a escritura pública? Uma coisa que eu falo é cada caso tem que ser analisado de acordo com a situação concreta. Então, nesse caso específico, por exemplo, o vendedor estava com a saúde bem debilitada. Se eu faço um documento particular de compra e venda, para poder depois eu conseguir transferir aquela propriedade imobiliária, dependendo do caso, vai depender de inventário. Então, judicial ou extrajudicial. Então, isso pode atrasar muito a aquisição da propriedade imobiliária por parte de quem está comprando. Quarto ponto de suma importância, só registra quem é dono. Eu preciso ser dono para poder registrar efetivamente aquele imóvel. E muitas vezes eu vejo que as pessoas fazem uma certa conta de palito. Do tipo assim, eu não tenho dinheiro agora para fazer a escritura, eu não tenho dinheiro agora para poder fazer o registro, eu não tenho dinheiro agora para poder pagar o imposto, ITBI ou ITIV. E aí sabe o que acontece? A chance da pessoa perder o imóvel por dívidas do vendedor. Tem acontecido cada vez mais. Então, não faça conta de palito. Contrate uma due diligence imobiliária, arque com o custo do imposto, arque com o custo da escritura pública e do registro. Não pense que, na verdade, você vai estar gastando dinheiro. Pense que você vai trazer mais segurança jurídica, porque caso você não faça isso, amanhã o imóvel vai continuar em nome do vendedor e você pode receber aí, como a gente fala aqui na Bahia, galinha pulando. É como se fosse assim, do nada você é surpreendido com um problema gigantesco que vai ser muito mais caro você resolver depois. Então, a escritura pública por si só assinada não significa praticamente nada, então por isso que ela tem que ser levada sempre a registro. E se for uma escritura pública muito antiga, a gente tem que entender que essa escritura pública talvez precise passar por um aditamento ou uma re-ratificação, que vai ser um investimento novo em uma nova escritura pública para poder suprir os requisitos que na época não eram exigidos pelo cartório e que agora são exigidos, tá? O intervalo entre a escritura pública e o efetivo registro é a janela de risco que você tem. Quanto mais tempo demorar para registrar, aumenta efetivamente o seu risco, certo? E a gente tem dentro do direito imobiliário um princípio que é chamado o princípio da prioridade registral.
Ou seja, o primeiro título que adentrar aquele cartório é efetivamente o título que vai estar produzindo os respectivos direitos. Se a pessoa hoje é proprietária de um imóvel, ela vende esse mesmo imóvel para 2, 3 pessoas. 2, 3 pessoas fizeram a escritura pública, não importa quem pagou mais, não importa quem pagou primeiro, não importa quem quitou, a primeira que for levada a registro é a que vai começar a valer. Então, a pressa de fechar, muitas vezes, uma transação imobiliária é o que faz com que você, iludido por aquela informação do corretor, que geralmente é assim, ó, olha, você tem que correr, porque eu tenho mais 2, 3 interessados. Se você não fizer, você vai perder essa transação imobiliária. Faz com que você meta os pés pelas mãos, faz com que você efetivamente acredite piamente nesse corretor de imóveis e muitas vezes tome decisões precipitadas que vão prejudicar aí o seu fluxo de caixa, a sua previsibilidade financeira, o seu patrimônio como um todo. Então, a tendência é que o corretor te dê pressa e que o advogado especialista na área imobiliária te dê segurança. E aí você escolhe se você vai seguir essa situação pela pressa ou pela segurança, certo? Eu, sinceramente, ficaria com a segunda opção. Coloca aqui nos comentários se você já passou por algum problema imobiliário. Coloca aqui nos comentários quais são os outros vídeos que você quer ver aqui no canal e traga efetivamente os problemas enfrentados e as suas dúvidas, porque quem sabe o próximo vídeo eu posso estar utilizando uma dessas situações para poder garantir que você não vai cometer nenhum erro e que você vai conseguir passar por uma transação imobiliária com muita tranquilidade. A gente se vê no próximo.